Gente, olha, estamos no mês de o Outubro Rosa, né? Atenção ao câncer de mama. E pesquisas mostram que desgastes emocionais podem aumentar a incidência para esse tipo de câncer. A busca por uma boa saúde física e emocional envolve saber lidar com as frustrações, por exemplo. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Grisiele Silva. Oi, Grisi! Seja bem-vinda. Olá, minha querida. Tudo bom? Tudo ótimo. Sempre melhor quando eu estou aqui. Ah, eu acho bom também, adoro. Aí já botaram apelido na gente, viu? É mesmo? Você é minha best friend. Olha, adorei. Também gostei. Mas é sempre bom esses bate-papos nossos, porque, como disse o padre Rafael, esse programa ele é um prestador de serviço. Verdade. E a gente alerta tantas pessoas, né? E essa função social, ela é muito importante e ela encoraja a gente, não é? Verdade. Você estava falando, né, que encontrou a sua avó. E eu quero aqui dividir isso também, né? Tenho recebido muitas mensagens pelo Instagram, muitas pessoas dizendo o quanto tem feito aquela oração da gratidão que eu ensinei aqui. Muitas pessoas pediram, eu enviei a oração e tenho recebido aí muitos feedbacks a respeito disso, de pessoas que colocaram essa oração nas suas orações diárias. Tem sido muito bom. E eu achei interessante também que a gente falou sobre amizade entre mulheres, né? E a gente vai falar sobre isso mais tarde. Agora, estudos indicam que uma relação entre o estresse emocional e o aumento do risco de câncer de mama. Como que o estresse pode impactar a saúde física, especialmente em relação a essa doença? Então, nós já temos, né, inúmeras pesquisas que mostram que o estado emocional está diretamente ligado ao desenvolvimento de doenças. Isso já se sabia há muito tempo e cada vez mais as pesquisas têm comprovado isso. Então, o que a gente tem percebido? Claro, tem inúmeros fatores que influenciam, né, o uso de álcool, de cigarro, essa vida sedentária, tudo isso influencia para que a gente tenha mais doenças. Mas também se sabe que a incidência do estresse, ela causa, sim, ela aumenta essa possibilidade desse corpo físico adoecer. E por que que isso acontece? O estresse nada mais é, quando estamos estressados, com raiva, angustiados, frustrados ou qualquer coisa assim, o nosso corpo ele produz um hormônio específico chamado cortisol. O cortisol, ele atua nas nossas defesas, no nosso sistema imunológico. Então, nós produzimos um hormônio que destrói as nossas próprias defesas. Por isso que é tão comum, quando a gente passa por uma situação difícil, a gente fica gripado, a gente, né, a imunidade baixa. Todo mundo já fala isso, fala, nossa, aí, fiquei nervoso, minha imunidade baixou, a herpes veio. Às vezes essas coisas simples, assim, do dia a dia, mas é exatamente esse mecanismo que acontece. Esse cortisol é jogado nessa corrente sanguínea e o nosso corpo ele não é preparado para isso, porque o cortisol, na verdade, ele é o hormônio que nos prepara para a luta ou para a fuga. Ele diz, alerta, tem algo acontecendo. É para você correr ou para você lutar, né? Dependendo do que é a situação. Vamos pegar lá o ser humano dos primórdios. Chegou ali um predador, o hormônio do estresse é ativado, junto com isso uma adrenalina, porque se você precisar correr, você está pronto para isso, então você foge ou você luta. Mas os nossos inimigos, entre aspas, digamos assim, hoje são muito diferentes do que eram os primórdios, né? É a modernidade. As coisas mudaram. Porém, o mecanismo humano continua acontecendo da mesma forma. Nosso corpo já fez muitos ajustes, mas essa questão continua acontecendo. Então, quando tem uma frustração, quando tem um medo, quando tem uma situação estressante, o corpo continua produzindo cortisol e adrenalina, isso é jogado na corrente sanguínea, mas nós não estamos correndo desse predador, não estamos lutando fisicamente com ele, ou seja, nós não estamos nos movimentando.
Aí, o que esse hormônio faz? Ele fica circulando ali na nossa corrente sanguínea. E aí isso nos faz pensar o quanto é importante algo que o doutor acabou de falar aqui, que é a questão da atividade física. Porque uma das formas de nós eliminarmos esse cortisol é a atividade física. Se nós pegarmos os primórdios, o que eles faziam? Lutavam ou corriam? Eles estavam em atividade física. Então, nós precisamos estar em movimento para que o nosso corpo consiga eliminar esse hormônio. E olha que coisa interessante, 1 minuto de estresse, 1 minuto, gera um tempo de produção de cortisol e de cortisol girando aí na nossa corrente sanguínea de 6 horas. Eita, Lelê! A cada minuto são 6 horas de impacto de cortisol no nosso corpo. E eu não conheço ninguém que se estressa somente por 1 minuto. Não. Normalmente, quando tem uma situação estressante, a gente demora um pouco para esse equilíbrio voltar, né? Então, a cada 1 minuto, a gente contabiliza aí mais ou menos 6 horas desse prejuízo físico. O que isso está acontecendo? É prejuízo para a nossa imunidade. Ao longo do tempo, isso vai se somando, essas células elas vão sendo modificadas, porque esse cortisol está ficando ali por muito tempo, e uma das doenças de maior incidência a partir disso também é o câncer de mama. Quando eu fico muito preocupada com o que eu falo, com o que eu penso, eu não deveria ter falado isso, aí eu fico remoendo isso de manhã, de tarde, de noite, nossa, eu não poderia ter agido assim, será que vão pensar de mim? Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser o trabalho amanhã? Aí eu fico nessa, eu tô me estressando. Exatamente, o tempo todo. Todos esses pensamentos que você diz têm a ver com a ansiedade. Esses pensamentos geram ansiedade. A ansiedade causa um desequilíbrio psíquico através das substâncias químicas do corpo. Essas substâncias químicas ficam completamente alteradas. E nessa alteração, cortisol está sendo jogado nesse corpo aí o tempo todo. Aí vem os sintomas físicos. Sudorese, taquicardia, falta de ar. Muitas vezes falta de atenção, a memória fica afetada, porque não consegue fixar a atenção naquilo que está fazendo, porque os pensamentos eles estão sempre voltados para algo que deveria acontecer ou algo que pode acontecer. Então a pessoa ela não consegue se fixar naquilo que está acontecendo e com isso ela tem muitos prejuízos. Ô Grise, e muitas vezes quando a gente conversa, um bate-papo entre as amigas, elas estão falando daquele problema com tanta intensidade, a gente que está de fora fala, mas não é tanto assim não. E uma coisa que é pequena, para essa pessoa fica enorme, porque ela é assim. E ela não consegue desacelerar esse pensamento. O que a gente pode fazer? Manda ela para terapia, joga água gelada? A terapia, ela é fundamental. Fundamental, primordial. E aí você disse de um ponto muito interessante, que é isso. Quando você está muito envolvido no problema, você está participando, ele está ao seu lado, ele está acontecendo à sua frente, ele está acontecendo na sua vida, é como se você estivesse olhando aqui a tela dessa televisão muito grudadinho aqui no seu nariz. Quando você encosta, quem estiver em casa, faça esse exercício aí. Encosta lá o nariz na tela da TV e veja se você consegue enxergar a imagem por inteiro. Não. A gente não consegue. A gente vai enxergar pontinhos de luz que não fazem sentido. À medida que você vai dando um passinho para trás, outro passinho para trás, outro passinho para trás, ou seja, que você vai se distanciando da situação problema, você começa a enxergar o todo. Aí a imagem se faz. Então, se você fez esse exercício aí em casa, você vai ver que a hora que você encostou o nariz, você não conseguiu me enxergar direito, não conseguiu enxergar a Cleide, o nosso cenário. À medida que você foi dando esse passinho, a imagem ela foi se formando, o seu cérebro foi conseguindo decodificar e aquilo foi fazendo sentido. É assim quando estamos passando por um problema. Estamos lá com o nariz colado na imagem e ela está completamente sem sentido. À medida que vamos, então, dando esse passinho
pouquinho para trás, ou seja, vamos respirando, vamos acalmando, equilibrando, dando tempo das coisas acontecerem, aí sim a gente consegue enxergar solução. É como estar no meio do furacão. No meio do furacão você só consegue enxergar o caos. Se você enxergar o furacão de fora, ele é até bonito de ser visto. Fala, nossa, que imagem bonita, porque ali você só está vendo a imagem, mas quem tá, o que tiver lá no meio, está no meio do caos. Então, quando temos um problema, precisamos desse afastamento e muitas vezes precisamos de alguém para nos ajudar a fazer isso. E para ver a ilha, tem que sair da ilha? Tem que sair, senão a gente não enxerga a ilha. E quando alguém falar pra gente assim, uma amiga, uma pessoa mais íntima, fala assim, olha, você tá dando muita importância para isso não é tão grande quanto você tá pensando. Não, mas é assim. Aí, calma, vamos tentar sair dessa ilha para enxergar o que está acontecendo? É um bom exercício, né? Para fazer com uma amiga, com um filho, com a mãe, com o pai. Melhor do que dizer para o outro que não é tão grande é perguntar para o outro, será que é tão grande assim? Porque quando a pessoa está passando por uma dificuldade e você afirma para ela que a dificuldade não é tão grande, ela se ofende. Sim. Porque para ela está muito dolorida. E como assim a Cleide está dizendo que não é tão grande? Ela não está sentindo o que eu estou sentindo, ela não está vivendo o que eu estou vivendo. Mas quando você chega e diz para ela, vamos parar para pensar, será que é tão grande assim? Vamos pensar sobre outros ângulos? Vamos ver de outra forma? Como que essa pessoa reage com outras pessoas? Como que isso, em outras situações, como que isso já aconteceu? E aí você vai ajudando a pessoa a dar esses passinhos para trás, à medida que você vai fazendo perguntas e vai ampliando. É isso, esse é o trabalho terapêutico. O terapeuta, ele não diz para a pessoa é isso ou é aquilo, porque nós não temos essa verdade absoluta. Nós temos a condição de ajudar a pessoa a pensar sobre aquela situação e ampliar o seu olhar. Essa ampliação do olhar diante do que está acontecendo é que vai ajudá-la a enxergar solução. Ou seja, se você vê a solução e você ficar calma, com certeza você não vai desenvolver esse câncer de mama, que é o nosso assunto. Pelo menos não por esse motivo. Pode ser por outros, mas por esse não. E é claro, nós temos desafio todos os dias da vida. Eu não estou aqui dizendo para você que a minha vida é perfeita, que a vida da Cleide é perfeita. Não existe ninguém que tenha aqui uma vida perfeita. Todos os dias nós temos desafios a ultrapassarmos, né? Aprendi isso com a minha avó, com mais de 80 anos. Ela, diante de uma situação, problema ali, grave, o meu carro deu problema e foi uma situação muito grave numa rodovia. Meu avô ficou muito nervoso e ela falou para ele, deu um grito assim e falou, pode parar com isso, só não tem problema nessa vida quem já morreu. Se nós estamos aqui, nós vamos ter problemas para resolver. Eu já sabia disso, mas eu tomei isso e aquilo tomou uma força muito grande. E aí, sempre que eu estou passando por alguma situação adversa, eu me lembro da minha avó dizendo isso. E eu agradeço, falo, olha que bom, tem um problema, é sinal que eu estou viva. Porque os problemas, os desafios fazem parte da vida. Mas quanto mais a gente fica focado só nele e não amplia o olhar, mais sofrimento, mais cortisol o nosso corpo vai produzir, mais tempo esse cortisol vai ficar girando na nossa corrente sanguínea e nós precisamos de tempo para nos abastecer emocionalmente. Essa conversa com as amigas que você sempre fala, isso salva vidas. Já temos aí inúmeros estudos que mostram que esse encontro com mulheres, esse chazinho da tarde, esse almoço num dia, sabe, às vezes até sem muitas pretensões, sem que precise ter uma data comemorativa, mas para sentar, para conversar, para contar da vida, para falar das dificuldades, dos problemas, do que está sendo bom, isso alivia. É a cura através da fala. Eu falo muito disso das mulheres, porque os homens, eles têm o hábito de se encontrarem, mas eles não falam muito das dificuldades. Não. Mas os homens, eles têm uma forma diferente de lidar. Então, quando ele está ali encontrando os amigos, por exemplo, no jogo de futebol, mesmo que ele não esteja falando da dificuldade dele, ele está eliminando esse estresse de um jeito diferente do feminino. Nós, de modo geral, as mulheres têm necessidade de falar. Então, quando a gente encontra
encontra uma amiga e fala sobre isso, claro que isso não substitui a terapia, não estou dizendo que é a mesma coisa, são coisas diferentes, mas é uma conversa terapêutica, uma conversa que ajuda a gente a ir se abastecendo, de ir distanciando dos problemas. Quando você escuta o outro falar das dificuldades dele, você pensa assim, nossa, não sou só eu que estou passando por dificuldade, né? É assim mesmo que funciona a vida, isso te dá um respiro para seguir e a encontrar a solução. E eu acho tão maravilhoso a vida, quando eu comecei falando hoje da segunda-feira, vamos celebrar essa vida que é uma dádiva e a gente tem que a obrigação de... Foi dada pra gente, então você tem que a obrigação de levar. E eu fico pensando assim, quando eu tô com uma situação que eu não posso ter uma amiga na hora para conversar, eu gosto de assistir um filme. Eu escolho um tema qualquer e vou prestar atenção naquele filme. Sempre tem uma fala, tem uma frase, tem uma história que eu vou absorver. Outra coisa, homilias. Quando eu vou à missa, que eu presto atenção naquela homilia, alguma coisa me salva. Um desenho animado me salva. Uma conversa com o neto, com uma criança, com o bebê salva. Enquanto você não puder fazer sua terapia, que é muito importante, você procurar um psicólogo da sua confiança eu acho fundamental. Psicólogo é igual... eu diria que alimento. Sim. É fundamental e todo mundo tem que ir no psicólogo, conversar com o psicólogo. Aí as pessoas falam assim, mas eu não vou não sou doida. Alô? É doida sim. Muitas pessoas ainda têm a ideia de que o psicólogo é aquele profissional que vai tratar das doenças mentais no sentido da loucura, de alguém que saiu completamente dessa realidade. E não é isso. Claro que não. Né? É justamente para nós organizarmos as nossas emoções, para nós aprendermos, termos aí mais ferramentas para lidarmos com esses desafios que são diários. E eles fazem muita diferença. E como fazem, gente? Eu que já fiz várias vezes. Aí quando você conversa com o terapeuta, aí, com o psicólogo, ela fala assim, nossa, mas era tão simples assim, eu não tinha visto. A gente não vê. E o psicólogo, como a Grisiele, por exemplo, eu falo de um jeito, ela fala, não, é desse jeito, vamos falar, é diferente. Não vamos falar assim como uma amiga, não, vamos bola pra frente. Não é assim não. Vamos falar do jeito que você disse. Será que você não está vendo isso com muito peso? E eu já ia falar para ela, o que é isso, meninas? Para com isso, tá muito pesado nada. Mas o Caetano Veloso aqui tem uma frase ótima, né? De perto ninguém é normal. É verdade. Você faz terapia? Faço, sempre. Essas ferramentas a que eu tenho acesso, né? Eu sempre estou acessando com outros profissionais também. E por exemplo, lá no Espaço Beija-Flor, nós sempre temos momentos terapêuticos. Alguns são comigo, outros não. Quando não é comigo, eu sempre falo, olha, não perco a oportunidade. Arrumo o meu cantinho e estou lá absorvendo aquilo, porque sou um ser humano como qualquer outro. Passo por dificuldades como tantos outros. A diferença é que eu tenho alguns conhecimentos dessa área que outras pessoas não têm, mas elas têm conhecimentos de outras áreas que eu não tenho. Mas o fato de sermos humanos não se modifica. Então é sempre muito bom que a gente olhe para como estamos lidando com as nossas emoções. Eu tenho aqui várias psicólogas que participam aqui do programa, aqui em casa, e todas elas fazem terapia, todas elas têm os seus psicólogos. É uma pena que a gente ficou tão amiga, né? Mas algumas coisas eu posso te ajudar. Querida, muito obrigada, viu? Mais uma vez por participar do programa, espero que volte logo, viu?